Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro da Ciranda da Presença, lugar onde a gente fala sobre mindfulness, mas também pratica e aprende a levar a prática da presença para o nosso dia a dia. Hoje eu trouxe uma curiosidade, falando no mindfulness, de que ele não é uma técnica, que na verdade foi uma frase que eu tirei do livro de Jon Kabat-Zinn, A Atenção Plena para Iniciantes. E é muito curioso, porque na verdade a gente pensa em praticar como uma técnica. Qual é a técnica de meditação? Como é que eu aprendo essa técnica de meditação? E aí, desse livro, eu tirei a frase dele dizendo que não é uma técnica, e eu vou explicar hoje para vocês melhor o porquê. Eu sou Vivian Sterling, sou instrutora de Mindfulness e de meditação e estudo neurociência e comportamento. Tenho a base na nutrição comportamental e desde então eu vim me aprofundando no estudo do comportamento humano e foi no Mindfulness que eu encontrei um ponto de congruência para que a gente consiga colocar no nosso estilo de vida tudo que, na verdade, a gente meio que sabe que tem que fazer. Então, enquanto nutricionista, eu percebia que, por mais que a pessoa soubesse o que era melhor para ela, ela não fazia. E por quê? E aí isso me trazia uma certa frustração, porque eu também não queria falar para as pessoas o que elas deveriam fazer. Eu queria que elas aprendessem a entender o que era melhor para elas mesmas e se conduzissem por esse caminho. Mas o comportamento, a gente sabe que não é tão simples assim, ter um hábito e mudá-lo não é tão simples assim, e foi aí que eu fui entender o que é que estava por trás dessa mudança de comportamento, de aplicar na prática e sentir realmente todos os benefícios no dia a dia. Então, foi através do mindfulness que eu encontrei esse ponto de congruência e entendi que é isso que eu preciso ensinar para as pessoas. Porque é isso que eu aprendo todos os dias, é isso que eu aplico na minha vida todos os dias. Eu ainda estou aprendendo, espero aprender sempre, mas também poder ensinar um pouquinho do caminho que eu já trilhei, para compartilhar esses benefícios, para que cada um descubra na prática qual que é o seu próprio caminho. Eu trouxe uma frase de inspiração hoje, para a gente realmente entrar nesse contexto, que é de Jung, dizendo que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro acorda. E nas práticas de mindfulness, a gente aprende tanto a olhar para fora com uma nova perspectiva, quanto a olhar para dentro. E não só olhar para dentro, mas sentir o que vem de dentro. A gente tem uma consciência corporal maior, a gente consegue reconhecer melhor as emoções que chegam até nós e aprende a lidar com elas. Então, o desenvolvimento da inteligência emocional que se dá ao longo das práticas, na verdade, a gente continua sentindo raiva, a gente continua sentindo angústia, sentindo frustrado, sentindo tristeza, assim como também a gente continua sentindo alegrias e felicidade e os sentimentos elevados. A grande diferença é que a gente reconhece o sentimento que chega e não se apega a eles. Então, eu reconheço no meu corpo que eu estou começando a sentir uma raiva. E ao invés de me deixar levar por essa raiva, eu consigo aceitar com serenidade. Eu estou começando a sentir, me observo, o que será que me causou raiva? O que é que está sendo ferido em mim que me fez sentir essa raiva? E eu não me deixo levar por ela a ponto de responder agressivamente a alguém, falar alguma besteira que vou me arrepender segundos depois. Então, esse é o desenvolvimento. A gente reconhecer os nossos sentimentos. A gente vem discutindo isso aí ao longo das últimas semanas. Nesse momento eu vou parar a apresentação aqui, para ficar olhando bem pertinho aqui com vocês, e vou trazer, então, a nossa reflexão de hoje, que é com base nesse livro que eu mostrei, da Atenção Plena para Iniciantes, do próprio Jon Kabat-Zinn, que foi a pessoa que desenvolveu o mindfulness que a gente conhece hoje no Ocidente. Então, eu separei 2 trechos aqui que estão bastante alinhados e congruentes com o que a gente vem discutindo ao longo desses encontros. E é justamente falando
e é justamente falando que mindfulness não é uma técnica. Então, o que será o mindfulness se não é uma técnica, não é mesmo? Ele fala dos grupos que ele tem de acompanhamento do mindfulness para a redução do estresse, né? São programas de gerenciamento de estresse e de ansiedade. E ele fala que muitas pessoas relatam benefícios e que sentem que até tiveram as suas vidas devolvidas, que pareciam que estavam tão agitados, que estavam vivendo como se fosse fora das próprias vidas, e que os grupos e as práticas em conjunto facilitaram com que eles sentissem que eles retomaram as rédeas da própria vida. E ele comenta que todos os benefícios vieram do próprio esforço de cada um, que não foi nada que aconteceu ali dentro ou que foi ensinado a eles, que de nada adianta conhecer a teoria se você não pratica. A prática constante da meditação, da inspiração e do apoio de todos que te cercam, e da sua disposição de estar envolvido na atenção plena, e sustentar por um período de tempo com recorrência. A atenção plena não é apenas uma ideia bonita, a qual você recorre toda vez que fica estressado. Tampouco é uma técnica de relaxamento. Na verdade, a atenção plena não é técnica coisa nenhuma. É uma forma de ser. É uma forma de viver. Assim, embora existam centenas ou até milhares de diferentes técnicas de meditação, a meditação em si não consiste em uma sequência de técnicas. Não tem um certo e um errado. O mindfulness, ou a atenção plena, quando entendido e usado de maneira apropriada, não passa de uma forma de despertar para uma realidade que sempre esteve lá, oferecendo um meio mais hábil, mais sábio e sereno de lidar com essa realidade. E aí ele vem, num outro momento aqui do livro, falando que a cada instante da nossa vida, em nossa jornada, temos todos momentos bons e maus. Podemos aprender a contar com a consciência de nós mesmos, com esse poder que desenvolvemos na atenção plena, de viver um momento único em que estamos vivos, colocando o foco no que realmente importa. Muitos de nós têm o hábito de pensar em nós mesmos de uma forma pequena e limitada, e nos identificamos com conteúdos, emoções de narrativas que estão à nossa volta. Esse é o nosso estado geral, padrão. Ao desenvolver o poder da atenção plena, podemos examinar essa auto-identificação e as suas consequências. Examinamos as nossas próprias visões e perspectivas, que adotamos de uma forma tão impensada e automática, que passamos a pensar que definem quem nós somos. Então, nos encontros anteriores, a gente discorreu bastante sobre isso, né? Sobre essa questão de como a gente se identifica e como a gente se apega aos nossos próprios rótulos, que muitas vezes não foram colocados por nós mesmos, mas a gente acaba aceitando. Assim como a gente aceita papéis na vida, assim como a gente aceita tarefas, que a gente simplesmente nem para direito para pensar, mas a gente não sabe falar não, a gente quer ser aceito, a gente quer que todo mundo goste da gente. Então, a gente se coloca num lugar de fazedor. Eu estou sempre fazendo algo para alguém porque eu quero pertencer. E a gente nem para se perguntar muitas vezes aonde é esse local que a gente quer pertencer. Será que esse é o ambiente que eu quero ser reconhecido? É esse o ambiente onde eu quero estar com essas pessoas? Será que esse ambiente está me fazendo bem? E aí, quando a gente se coloca na consciência da atenção plena, a gente aprende a se ver com uma nova perspectiva. Com uma perspectiva diferente, que não é melhor e nem pior. Mas a gente começa a ter mais critério quando a gente se coloca como indivíduos, com as nossas escolhas dos ambientes que a gente frequenta, com as escolhas dos relacionamentos que a gente cultiva.
e até, de uma certa forma, da escolha da forma com que a gente se comunica com o mundo. Então, é o jeito que a gente fala com as pessoas, sejam pessoas da nossa convivência, as pessoas do nosso círculo íntimo, familiares, amigos, ou até colegas de trabalho que a gente vê todos os dias, ou pessoas que a gente vê uma vez na vida e nunca mais vai encontrar. A caixa do supermercado, o cobrador de ônibus, ou pessoas que se tornam até meio invisíveis, como, por exemplo, o porteiro. O quanto a gente olha para essas pessoas enquanto indivíduos, enquanto outros seres humanos, que estão também trilhando as suas próprias jornadas, as suas próprias histórias, que também têm as suas próprias dores e dificuldades, e alegrias e celebrações. Mas o quanto a gente se reconhece no outro, enquanto ser humano. Fica essa reflexão da gente conseguir se desidentificar com o que não nos pertence mais, com o que a gente não quer mais que faça parte da nossa vida, e para isso a gente tem que dar um passinho atrás, mas é um atrás assim, meio acima, que é só para enxergar as coisas de um novo ângulo, de um ângulo diferente, e passar a se perguntar o que é que a gente quer que faça parte da nossa vida daqui para frente. Porque muitas vezes a gente nem se pergunta, a gente está tão no automático, fazendo, com pensamentos acelerados, cheios de tarefas para cumprir, com uma sensação de que a gente está sempre atrasado, correndo atrás de alguma coisa que a gente não sabe nem direito o que é, que a gente esquece até de respirar às vezes. E é nesse momento, é nessa respiração, nessa pausa, que a gente aprende a se reconhecer. Então, como mindfulness não é uma técnica, e sim um estilo de vida, aqui, nos encontros da ciranda da presença, a gente aprende a se reconhecer. E a reconhecer também o outro, como um outro ser humano, com suas dores e desafios, no que a gente fala que é a humanidade compartilhada. Que por que não olhar com gentileza? Por que não me comunicar com compaixão? Por que não entender que por trás de uma pessoa, de repente, mal-humorada, ou triste, ou angustiada, ou doente, tem também apenas mais um ser humano tentando fazer o seu melhor. E é nessa pausa, nessa respiração, que a gente vai entrar agora. Então, a gente vai tirar alguns momentos para a gente reaprender a respirar, reaprender a se reconhecer, a reconhecer o nosso próprio corpo, entender o que está acontecendo conosco e desenvolver essa perspicácia de a gente levar isso para o nosso dia a dia em todas as nossas tarefas diárias. Aquela questão que eu gosto de dizer, quando estiver conversando, converse. Quando estiver comendo, coma. Quando estiver estudando, estude. Mas, na verdade, o que a gente faz hoje é estudar, falando no telefone, ouvindo música e conversando, tudo ao mesmo tempo. Alguma das coisas que a gente tem a ilusão de estar fazendo ao mesmo tempo, está entrando no piloto automático e não está realmente sendo registrado pelo nosso cérebro. Porque essa ilusão que a gente tem de ser multitarefas, na verdade, é simplesmente uma mudança muito rápida no teu foco atencional. E quando o teu foco atencional fica mudando o tempo todo, quando você volta para ler um texto, por exemplo, depois de atender o telefone ou escrever no WhatsApp, que ninguém mais telefona hoje em dia, né? Vamos combinar. Mas você está ali no WhatsApp e está ouvindo música, e aí toca uma música que você conhece, ou toca uma notificação do celular, e aí você volta para ler o seu texto. Esse tempo que o teu cérebro demora para voltar ao foco é uma perda de tempo, na verdade. Então, por isso que existem muitas técnicas de atenção, de estudo, de concentração, em que elas determinam um tempo X, que seja 20 minutos, determine 20 minutos, que durante esses 20 minutos você vai fazer somente o trabalho que você está se dedicando a fazer. Depois você olha a notificação do celular, depois você faz outras coisas. Mas, ao invés disso, a gente fica perdendo tempo com a nossa atenção sendo desviada o tempo todo. Então, para a gente praticar
para a gente ensinar o nosso cérebro esse foco, essa concentração, que a gente vai entrar agora na prática e fazer algumas respirações juntos. Então, eu convido vocês a se sentarem, de preferência sentados, numa postura que seja confortável e, ao mesmo tempo, altiva, elegante. Que você se coloque com a sua melhor postura, sem tensão. Observa a curvatura da tua lombar, observa a tensão nos seus ombros. Se você estiver sentado num lugar como um sofá, por exemplo, que é mais macio e tende a te engolir, assim, naquele conforto, só observa se realmente você não está com a postura muito caída, com os ombros para frente. E aí, para ajustar essa postura, a gente pode fazer juntos 3 respirações profundas. De preferência, inspirando pelo nariz, essas 3 primeiras, e soltando pela boca. Deixa eu me arrumar aqui também. Então, para que a gente possa começar, a gente vai fazer uma respiração completa, que é deixar o ar entrar completamente nos seus pulmões, levando a barriga lá para frente. Depois de levar a barriga lá para frente, você sente as suas costelas se abrirem, realmente enchendo bem de ar os seus pulmões. E a gente pode soltar pela boca com um som de alívio. Quando terminarem essas 3 respirações, a gente entra no ritmo natural da respiração. E eu vou fazer uma condução. E tudo isso vai levar, no máximo, 15 minutos. Eu gosto sempre de avisar antes o tempo que eu vou levar, para que a mente não fique aí tagarelando e falando, será que vai demorar? Estou com fome, preciso dormir, preciso ainda fazer não sei o quê. Né? A nossa mente ela vai causar distrações o tempo todo. Então, que o tempo não seja uma distração para você. Eu vou controlar o tempo. E dentro desses 15 minutos, a gente vai fazer a nossa prática completa. Aproveitando esse lembrete das distrações, sim, nós vamos nos distrair. E tá tudo bem. O grande lance que a gente treina aqui o tempo todo, para a gente levar isso para a vida, é me distrair. Veio aquele pensamento, estou com fome, tenho que fazer jantar, amanhã eu vou acordar cedo, qualquer outra coisa que esteja ou no futuro ou no passado, que a mente fica trazendo o tempo todo, você vai falar, opa, me distraí. Tudo bem, até mais distração, pode ir embora. Vou voltar o meu foco para a minha respiração. Me distraí de novo. Percebo que me distraí e simplesmente, gentilmente, deixo a distração passar e volto o meu foco para minha concentração. Tantas vezes quantas forem necessárias. Então vamos lá. A gente começa inspirando pelo nariz profundamente. Solta pela boca. Solta um som de alívio. Inspira mais uma vez, repara na sua postura. Solta. E mais uma vez, você pode experimentar fazer de olhos fechados, se você quiser. Inspira. E solta. Isso. Agora retome o seu ritmo natural da respiração. Nesse momento, você não precisa mudar nada. Apenas perceba como está a sua postura, se há algum ponto de tensão, principalmente nos ombros, na cervical, essa região do pescoço, e na lombar, lá na base da coluna. Isso. Respirando no seu próprio ritmo, perceba agora qual é o movimento que o seu corpo faz enquanto você inspira e expira.
Talvez seja um movimento sutil, mais suave. Isso. Apenas aprecie o ritmo natural da sua respiração. Perceba cada mudança sutil no seu corpo enquanto você inspira. Isso. Muito bem. Então, com os seus olhos fechados ou semi-fechados, leve a sua atenção para o seu pé direito. Repare que até esse momento, o seu pé estava apoiado da mesma forma, mas você não estava consciente disso. Perceba como o seu pé está apoiado, se ele está tocando no chão ou na cadeira. Talvez você esteja descalço ou de meia. Como é essa sensação da sua pele no seu pé direito? Apenas repare e perceba, sem precisar mudar nada. Ainda com atenção nesse local, perceba se há alguma tensão no seu pé. Se ele está totalmente solto e relaxado. E então, com intenção, procure soltar e relaxar o seu pé direito. Isso. Muito bem. Repare agora a sensação que você tem no seu pé esquerdo. Perceba-se a diferença de percepção entre o seu pé direito e esquerdo nesse momento. E focando somente no pé esquerdo agora. Da mesma forma, como ele está apoiado, quais são os pontos em que ele toca no chão, ou na cadeira, ou no sofá? A superfície é fria ou quente? Qual é a textura da onde você está tocando? E com intenção, respire, relaxando o seu pé esquerdo. Deixando-o solto, pesado, totalmente entregue. Muito bem. Retomando simplesmente a sua respiração no seu ritmo normal e natural. Perceba agora no seu corpo se há algum ponto de atenção, algum local que talvez tenha alguma dor ou desconforto. Percorra o seu corpo mentalmente, como se você abrisse os olhos para dentro. Isso. Caso encontre algum desconforto ou alguma dor, simplesmente respire esse local.
e deixe dissolver na expiração esse desconforto. Com os seus pés já pesados e relaxados, completamente soltos, perceba que na expiração você pode deixar ir todo e qualquer desconforto que você esteja sentindo. Perceba que enquanto você inspira, você se enche de vida. O oxigênio entra por seus pulmões, elevado para sua corrente sanguínea, bombeado pelo seu coração, por todo o seu corpo. E enquanto você respira e o seu coração bate, e o seu sangue circula, todos os seus órgãos, tecidos e células vão sendo inundados de oxigênio e nutrientes, trazendo vida renovada a cada inspiração. Isso. Muito bem. Procure sentir a presença do seu corpo, sentado ou apoiado, aonde você estiver. Qual é o espaço que o seu corpo ocupa no espaço? Sinta e perceba toda a sua presença nesse momento de agora. Nesse exato instante, você apenas é. Entregue-se à experiência de ser. Inspire e expire, percebendo o espaço que o seu corpo ocupa no espaço. Permita-se apenas ser, nesse instante único. Isso. Pelos próximos instantes, apenas inspire e expire, acolhendo e percebendo todas as sensações corporais. Não tem certo e nem errado, apenas é. A sua experiência única. Coloque o seu esforço consciente e direcionado nessa tarefa de ser. Talvez você sinta o seu coração bater,
ou a sua boca salivar, ou não. Talvez você perceba pensamentos se formando em sua mente, ou não. Pode ser até que o seu estômago esteja se manifestando. Que outras comunicações o seu corpo te traz? Esteja aberto a escutar o seu próprio corpo. Muito. Inspire e expire, percebendo a sua própria presença. E agora, desse mesmo local onde você está, leve por um instante sua atenção para fora de você. Quais são os sons que você está escutando? Talvez na sua própria casa, pessoas se movimentando ou falando, ou na rua, nas casas vizinhas. Talvez você escute sons que não havia reparado antes. Um carro passando ao longe, quem sabe um pássaro, ou uma televisão ligada. O que mais? E o que mais? Isso. Nesse momento, volte a atenção para o seu próprio centro, para o seu corpo. E perceba como é bom e possível apenas ser. Você é um ser único e incrível, que se desenvolve a cada dia nessa existência. Então, com algumas respirações mais profundas, você vai voltando sua atenção e a sua consciência para o local onde você está sentado, para o ambiente onde você está e para o seu corpo. Talvez mexendo levemente as mãos e os pés, para chegar ao final dessa prática dedicada da atenção. Lembrando dessa sensação, desse estado de presença que você pode aplicar no seu estudo, no seu trabalho, no seu relacionamento, nas caminhadas, na sua alimentação, em toda e qualquer tarefa a qual você se dedicar. Lentamente, trazendo consigo essa percepção, você pode abrir os seus olhos quando for o seu momento. Quem sabe até sorrir e se agradecer por essa prática.
Se você está assistindo essa gravação posteriormente, deixe aqui embaixo seu comentário, dizendo quais foram os desafios da prática, ou os insights que você teve, os aprendizados, e o que você levou para o dia a dia.